E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Eu percebi que a câmera estava meio longe de mim. E aí, pessoal, como vocês estão? Me contem. Estão bem? Está todo mundo bem? Como foi a segunda-feira? Todo mundo detesta, porque ninguém gosta de segunda-feira, eu já sei disso. Todo mundo odeia segunda-feira. Mas, enfim. Estamos aqui hoje para mais um pouquinho de Harry Potter, já que ontem não teve tanto Harry Potter assim, porque eu estava com fome. Vamos ler mais um pouquinho de Harry Potter hoje. Estamos no capítulo 18 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu ia falar o Cálice de Fogo de novo. Oh, meu Deus do céu, viu? O Cálice de Fogo tá fixado dentro de mim, entendeu? Deve ser. Bom, pessoal, eu não tenho muito o que dizer pra vocês hoje, então bora lá pra leitura logo de uma vez. Capítulo 18. A Armada de Dumbledore. Umbridge anda lendo suas cartas, Harry. Não há outra explicação. Você acha que Umbridge atacou Edwige? Perguntou ele, indignado. Tenho quase certeza, disse Hermione séria. Cuidado, o seu sapo está fugindo. Harry apontou a varinha para o sapo que estava saltando, esperançoso, em direção à outra ponta da mesa. Aqui-o! E o bicho voou acabrunhado para a mão dele. Feitiços era uma das melhores aulas para se bater um papinho particular. Em geral, havia tanto movimento e atividade que o perigo de ser ouvido era mínimo. Hoje, com a sala cheia de sapos a coachar e corvos a crocitar, além de um aguaceiro que bateu com força nas vidraças da sala, a conversa de Harry, Ron e Hermione aos cochichos sobre o quase sucesso de Umbridge em agarrar Sirius passou despercebida. Ando suspeitando desde que Filch acusou você de ter encomendado bombas de bosta porque achei aquilo uma mentira muito idiota, murmurou Hermione. Quero dizer, uma vez que sua carta fosse lida, teria ficado muito claro que você não estava encomendando nada. Então, estava limpo. Seria uma piada meio sem graça, não acha, não? Então pensei, e se alguém quisesse apenas uma desculpa para ler suas cartas? Bom, então teria sido uma saída perfeita para a Umbridge fazer isso. Dava a dica a Filch, deixava-o fazer o trabalho sujo e confiscar a carta, então ou arranjava um jeito de roubar a carta dele ou exigia vê-la. Acho que Filch não teria feito objeção. Quando foi que ele levantou a voz para defender o direito de um estudante? Harry, você está esganando seu sapo. Harry olhou para baixo e estava de fato apertando o sapo com tanta força que os olhos do bicho saltavam das órbitas. Ele o repôs imediatamente na mesa. Ontem foi por um triz, disse Hermione. Fique imaginando se a Umbridge sabe como chegou perto. Silêncio. O sapo em que ela estava praticando o feitiço silenciador ficou mudo no meio de uma coachada e lhe lançou um olhar de censura. Se ela tivesse apanhado Snuffles... Harry terminou a frase pela amiga. Ele provavelmente estaria de volta a Azkaban hoje pela manhã. E acenou a varinha sem realmente se concentrar. Seu sapo inchou como um balão verde e emitiu um silvo agudo. Silêncio! Ordenou Hermione, apontando depressa sua varinha para o sapo de Harry, que se esvaziou silenciosamente diante dos olhos deles. Bom, ele não... Bom, ele não devia tentar de novo. É só isso. Só não sei como vamos avisá-lo. Não podemos lhe mandar uma coruja. Acho que ele não arriscaria outra vez, comentou Rony. Sirius não é burro, sabe que ela quase o pegou. Silêncio. O enorme e feio corvo diante dele soltou um crócito debochado. Silêncio! Silêncio! O corvo crocitou ainda mais alto. É o modo como você está usando sua varinha, disse Hermione, observando Rony criticamente. Você não quer fazer um aceno, é mais uma estocada. Os corvos são mais difíceis do que os sapos, retrucou Rony irritado. Ótimo, vamos trocar, disse Hermione apanhando o corvo de Rony e substituindo pelo próprio sapo gordo. Silêncio! O corvo continuou a abrir e fechar o bico afiado, mas não emitiu som algum. Muito bem, senhorita Granger! Exclamou a voz fraquinha do professor Flitwick, sobressaltando Harry, Rony e Hermione. Agora, deixe-me ver o senhor experimentar, senhor Weasley. Sim, senhor, disse Rony muito atrapalhado. Silêncio! Ele deu uma estocada tão forte no sapo que o espetou no olho. O sapo deu um crosto ensurdecedor e saltou fora da mesa. Ninguém se surpreendeu que Harry e Rony tivessem recebido ordem de praticar o feitiço silenciador como dever de casa. Os alunos tiveram permissão para continuar no interior da escola durante o intervalo por força do temporal que desabava lá fora. Eles encontraram um lugar para sentar em uma sala barulhenta e cheia no primeiro andar, onde Pirraça flutuava como se sonhasse próximo ao lustre, soprando a intervalos uma
pelota de tinta na cabeça de alguém. Nem bem haviam sentado quando Angelina apareceu, tentando passar pelos grupos de estudantes que conversavam para se aproximar deles. Conseguimos a permissão, anunciou, para reorganizar a equipe de quadribol. Ótimo, disseram Rony e Harry juntos. Não é? Disse Angelina radiante. Fui a McGonagall e acho que ela deve ter apelado para o Dumbledore. Em todo caso, a Umbridge teve de ceder. Ah, então quero vocês no campo às 7 horas hoje à noite, está bem? Precisamos recuperar o tempo perdido. Vocês têm consciência de que faltam só 3 semanas para o nosso primeiro jogo? Angelina se afastou, se espremendo entre os colegas, escapou por um triz de uma pelota de tinta de pirraça que acabou atingindo um calouro próximo e desapareceu de vista. O sorriso de Rony esmureceu um pouco ao espiar pela janela, que agora estava opaca tal o volume de chuva que caía. Espero que a chuva passe. O que é que você tem, Hermione? Ela também estava olhando para a janela, mas não parecia que realmente a visse. Seus olhos estavam desfocados e havia rugas em sua testa. Estava só pensando, respondeu enrugando a testa para a janela lavada de chuva. Em Sir Snuffles? Perguntou Harry. Não, não é bem ele, disse Hermione lentamente. Estou mais me questionando. Suponho que a gente esteja fazendo a coisa certa. Acho. Não está? Harry e Rony se entreolharam. Bom, isso esclarece tudo, disse Rony. Teria sido muito chato se você não tivesse se explicado com clareza. Hermione olhou para Rony como se acabasse de perceber que ele estava presente. Eu estava pensando, disse com a voz mais forte agora, se estamos fazendo a coisa certa, criando esse grupo de defesa contra as artes das trevas. Hermione, a ideia foi sua para começar, lembrou Rony indignado. Eu sei, disse ela torcendo os dedos, mas depois de falar com Snuffles... Mas ele é completamente a favor, retorquiu Harry. Eu sei, disse Hermione, voltando a contemplar a janela. Foi isso que me fez pensar que talvez não seja uma boa ideia. Pirraça flutuava por cima deles, de barriga para baixo, a pelota preparada. Automaticamente, os três ergueram as mochilas para proteger a cabeça até ele passar. Vamos entender bem isso, disse Harry. Relaxa, Ana, seja muito bem-vinda, disse Harry aborrecido quando puseram as mochilas no chão. Sirius concorda conosco, então você acha que não devemos prosseguir? Hermione pareceu tensa e bastante infeliz. Olhando para as próprias mãos, disse: Sinceramente, você confia no julgamento dele? Confio, respondeu Harry na mesma hora. Ele sempre nos deu ótimos conselhos. Uma pelota de tinta passou voando pelos três e atingiu Kate Bell, em cheio na orelha. Hermione observou Katia se levantar depressa e começar a atirar coisas em pirraça. Passou-se algum tempo até Hermione recomeçar a falar, e parecia estar escolhendo as palavras com muito cuidado. Você não acha que ele ficou, assim, meio irresponsável desde que ficou preso no Largo Grimald? Você não acha que ele está, assim, meio que vivendo através da gente? O que é que você quer dizer com vivendo através da gente? Retorquiu Harry. Quero dizer, bom, acho que ele adoraria estar formando sociedades secretas em defesa, bem debaixo do nariz de alguém do ministério. Acho que está realmente frustrado com o pouco que pode fazer onde está. Então acho que está meio que nos instigando. Rony parecia absolutamente perplexo. Sirius tem razão, você fala igualzinho a minha mãe. Hermione mordeu o lábio e não respondeu. A sineta tocou na hora em que Pirraça mergulhou sobre Kat e despejou um tinteiro inteiro na cabeça dela. O tempo não melhorou até o fim do dia, de modo que às 7 horas daquela noite, Harry e Rony desceram para o treino no campo de quadribol, ficaram encharcados em poucos minutos. Seus pés escorregavam na grama empapada. O céu estava um cinzento escuro e tempestuoso, e foi um alívio receber o calor e a luz dos vestiários, mesmo sabendo que a trégua seria apenas temporária. Já encontraram Fred e George debatendo se deveriam usar um dos seus próprios doces mata-aula para fugir ao treino. Mas aposto como ela saberia o que fizemos, disse Fred pelo canto da boca. Se ao menos eu não tivesse oferecido uma vomitilha a ela ontem. Poderíamos tentar o febre colate, murmurou George. Ninguém viu ainda. Funciona? Indagou Rony esperançoso quando as marteladas da chuva no telhado se intensificaram e o vento uivou ao redor do prédio. Bom, funciona, disse Fred. Sua temperatura subiria na hora.
Mas você também ganharia uns enormes furúnculos cheios de pus, explicou George. E ainda não descobrimos como nos livrar deles. Não estou vendo nenhum furúnculo, disse Rony olhando bem para os gêmeos. Não, bem, você não veria, disse Fred sinistramente. Eles não saem em lugares que a gente normalmente expõe ao público. Mas montarem uma vassoura literalmente pela... Muito bem, escutem todos, disse Angelina em voz alta saindo da sala do capitão. Sei que o tempo não está ideal, mas há uma possibilidade de precisarmos jogar contra a Sonserina em condições muito parecidas. Então é uma boa ideia descobrir como vamos enfrentá-los. Harry, você não fez alguma coisa com seus óculos para eles não embaçarem na chuva quando jogamos contra a Lufa-Lufa naquele temporal? Foi a Hermione que fez, disse Harry. Ele puxou a varinha, deu um toque nos óculos e ordenou. Impervious. Acho que devíamos experimentar isso, disse Angelina. Se ao menos pudéssemos enxergar a chuva fora do rosto, melhoraria realmente a nossa visibilidade. Então, todos juntos. Impervious, ok? Vamos! Todos guardaram as varinhas no bolso interno das vestes, puseram a vassoura ao ombro e seguiram Angelina para fora dos vestiários. Eles chapinharam pela lama cada vez mais funda até o meio do campo. A visibilidade continuava muito ruim, mesmo com o feitiço para impermeabilizar. A claridade ia desaparecendo depressa e verdadeiras cortinas de chuva varriam os terrenos da escola. Muito bem, quando eu apitar, gritou Angelina. Harry deu impulso do chão, espalhando lama em todas as direções, e disparou para o alto com o vento a desviá-lo ligeiramente do rumo. Ele não fazia ideia de como ia ver o pomo com aquele tempo. Já estava tendo bastante dificuldade em ver o único balaço com que estavam praticando. Com apenas 1 minuto de treino, a bola quase o desmontou e ele precisou usar o giro da preguiça para evitá-la. Infelizmente, Angelina não viu. Na verdade, ela não parecia capaz de ver nada. Nenhum deles tinha a menor ideia do que o outro estava fazendo. O vento aumentava, mesmo àquela distância, Harry podia ouvir o ruído da chuva castigando a superfície do lago. Angelina manteve o treino por quase 1 hora antes de se declarar derrotada. Levou a equipe molhada e desolada de volta aos vestiários, insistindo que o treino não fora um desperdício de tempo, embora sem convicção na voz. Fred e George estavam com um ar particularmente chateado. Os dois tinham as pernas arqueadas e faziam caretas a cada movimento. Harry os ouvia reclamar em voz baixa enquanto enxugava o cabelo. Acho que alguns dos meus se romperam, disse Fred com a voz cava. Os meus não, disse George fazendo uma careta. Estão latejando pra caramba, parece que incharam. Ai! Gritou Harry. Ele comprimiu o rosto com a toalha, seus olhos contraídos de dor. Sentira a cicatriz na testa queimar intensa e dolorosamente, como não sentia havia semanas. Que foi? Perguntaram várias vozes. Harry saiu de trás da toalha, viu o vestiário borrado porque não estava usando óculos, mas ainda assim percebia que os rostos de todos se voltavam para ele. Nada, murmurou, enfiei o dedo no olho, foi só. Mas lançou a Rony um olhar expressivo e os dois se deixaram ficar para trás quando os companheiros de equipe saíram, um a um, bem agasalhados em suas capas, os chapéus enterrados na cabeça para cobrir as orelhas. O que aconteceu? Perguntou Rony no momento em que Alicia desapareceu pela porta. Foi a cicatriz? Harry concordou com a cabeça. Mas, apavorado, Rony foi até a janela e olhou para a chuva lá fora. Ele não pode estar perto da gente agora, pode? Não, murmurou Harry afundando em um banco e esfregando a testa. Provavelmente está a quilômetros de distância. Doeu porque ele está com raiva. Harry não pretendera dizer aquilo, e aos seus ouvidos as palavras pareceram ter sido pronunciadas por um estranho. Contudo, percebeu imediatamente que eram verdadeiras. Ele não sabia como sabia, mas o fato é que sabia. Eita, ai não foi. Voldemort, onde quer que estivesse, o que quer que estivesse fazendo, estava enfurecido. Você viu? Perguntou Rony horrorizado. Você teve uma visão ou coisa parecida? Harry ficou muito quieto, olhando para os pés, deixando sua mente e sua lembrança relaxarem depois da dor. Um emaranhado confuso de formas, um clamor de vozes. Ele quer que alguma coisa concluída. Não, ele quer ver alguma coisa concluída, mas isso não está acontecendo na velocidade que ele quer. Novamente surpreendeu-se ao ouvir as palavras saindo-lhe da boca, mas tinha plena certeza de que eram verdadeiras. Mas como é que você sabe? Perguntou Rony. Harry sacudiu a cabeça e cobriu os olhos com as mãos, comprimindo-os com as palmas. Explodiram estrelinhas. Sentiu Rony se sentar no banco ao lado dele e percebeu que o amigo o observava.
Foi isso que aconteceu da outra vez? Perguntou Rony num sussurro, quando sua cicatriz doeu na sala da Umbridge. Você sabe quem estava zangado? Harry sacudiu a cabeça. Que foi, então? Harry relembrou. Estava olhando para a cara da Umbridge, sua cicatriz doera, sentir aquela coisa esquisita no estômago. Uma sensação estranha e saltitante. Uma sensação de felicidade. Mas, naturalmente, ele não a reconhecera pelo que era, pois se sentira, até aquele momento, muito infeliz. Da última vez foi porque ele estava satisfeito, realmente satisfeito. Pensou que ia acontecer uma coisa boa. E na véspera de voltarmos para Hogwarts, Harry lembrou do momento em que sua cicatriz doera barbaramente no quarto que dividia com Rony no Largo Grimaldi. Ele estava furioso. Ele se virou para Rony, que o olhava boquiaberto. Você podia substituir Trelawney, cara, disse o amigo assombrado. Não estou fazendo profecias. Não. Você sabe o que está fazendo? Perguntou Rony ao mesmo tempo temeroso e impressionado. Harry, você está lendo a mente de você sabe quem. Não, disse Harry sacudindo a cabeça. É mais o que ele está sentindo, suponho. Estou recebendo imagem dos sentimentos dele. Dumbledore falou que uma coisa assim estava acontecendo no ano passado. Disse que quando Voldemort se aproximava de mim, ou quando sentia ódio, eu sabia. Bom, agora eu estou sentindo quando ele se alegra também. Houve uma pausa, o vento e a chuva açoitavam o prédio. Você tem que contar isso para alguém, disse Rony. Contei aos Sirius da última vez. Bom, então conte desta vez. Não posso, disse Harry deprimido. Umbridge está vigiando as corujas e as lareiras, lembra? Bom, então ao Dumbledore. Acabei de dizer que ele já sabe, respondeu Harry com rispidez, levantando-se, apanhando a capa no cabide e se embrulhando nela. Não adianta falar outra vez. Rony fechou a própria capa, observando Harry pensativo. Dumbledore ia gostar de saber. Harry sacudiu os ombros. Anda logo, ainda temos de praticar o feitiço silenciador. Eles voltaram apressados pelo terreno escuro, escorregando e tropeçando nos gramados lamacentes em silêncio. Harry não parava de pensar que é que Voldemort queria que fosse feito e que não estava fazendo com suficiente rapidez. Ele tem outros planos, planos que pode executar realmente na surdina, coisas que pode obter furtivamente, como uma arma, algo que ele não possuía da última vez. Harry não pensava nessas palavras havia semanas. Estivera por demais absorto no que acontecia em Hogwarts, por demais ocupado nas batalhas com a Umbridge, na injustiça de toda a interferência do Ministério, mas agora elas voltavam à sua lembrança e o faziam pensar. A cólera de Voldemort faria sentido se ele não estivesse mais perto de pôr as mãos na arma, qualquer que fosse. Será que a Ordem o frustrara, o impedira de obtê-la? Onde aguardavam? Na posse de quem estaria agora? Mimbulus Mibletonia, disse a voz de Rony, e Harry voltou à realidade bem em tempo de passar pelo buraco do retrato. Pelo visto, Hermione fora se deitar cedo, deixando o bichento enroscado em uma poltrona próxima, e uma variedade de gorros para elfos feito em malha com bolinhas em relevo, sobre a mesa junto à lareira. Harry ficou contente que a amiga não estivesse ali, pois não estava com muita vontade de discutir a dor na cicatriz e de ouvi-la insistir também que ele devia procurar Dumbledore. Rony não parava de lhe lançar olhares ansiosos, mas Harry apanhou os livros de feitiço e se aplicou em terminar o trabalho. Embora, como só estivesse fingindo se concentrar, quando Rony anunciou que ia dormir, ele ainda não escrevera muita coisa. A meia-noite chegou e se foi, quando Harry lia e relia o trecho sobre os usos da cocleária, ligústica e do botão de prata, sem entender uma única palavra. Estas plantas são mais eficazes para inflamar o cérebro e, portanto, muito usadas em poções para confundir e entontecer. Quando o bruxo deseja produzir quentura em a cabeça e inquietação. Hermione disse que Sirius estava se tornando irresponsável, confinado no Largo Grimaldi. Mas eficazes para inflamar o cérebro e, portanto, muito ousadas. O profeta diário acharia que seu cérebro estava inflamado se descobrisse que ele sabia o que Voldemort estava pensando? Portanto, muito ousadas em poções para confundir e entontecer. A palavra era mesmo confundir? Por que ele sabia o que Voldemort estava sentindo? Que ligação esquisita era essa entre os dois, que Dumbledore nunca fora capaz de explicar satisfatoriamente? Quando el bruxo deseja, como Harry gostaria de dormir? Deseja produzir quentura em a cabeça e inquietação. Estava quente e confortável na poltrona diante da lareira, a chuva que continuava a bater com força nas vidraças. Bichento ronronava e as chamas estalavam.
O livro escorregou das mãos frouxas de Harry e caiu com um baque surdo no tapete da lareira. A cabeça do garoto rolou para o lado. Ele estava mais uma vez andando por um corredor sem janelas. Seus passos ecoavam no silêncio. À medida que a porta no fim do corredor ia parecendo maior, seu coração foi batendo mais forte de excitação. Se ele ao menos pudesse abri-la, passar para o outro lado, esticou a mão. As pontas dos dedos estavam a apenas a centímetros. Harry Potter, meu senhor! Ele acordou sobressaltado. As velas todas haviam se apagado na sala comunal, mas alguma coisa se movia ali perto. Quem está aí? Indagou Harry sentando-se reto na cadeira. O fogo quase se extinguira. A sala estava muito escura. Dobby trouxe sua coruja, meu senhor, disse uma voz esganiçada. Dobby? Perguntou Harry com a voz engrolada, tentando enxergar no escuro da sala a origem da voz. Dobby, o elfo doméstico, estava parado junto à mesa em que Hermione deixara meia dúzia dos gorros de tricô. Suas enormes orelhas pontudas espetavam para fora do que pareceu a Harry a coleção de gorros que Hermione tricotara até ali. Ele usava uns sobre os outros, de modo que sua cabeça parecia ter se alongado mais de meio metro. E bem no topo do último vinha Edwige, piando com serenidade e obviamente curada. Dobby se ofereceu para devolver a coruja de Harry Potter, disse o elfo com sua voz fina e uma expressão de inegável adoração no rosto. A professora Grubby-Plank diz que está completamente curada, meu senhor. Ele fez uma reverência tão profunda que seu nariz fino como lápis roçou a superfície poída do tapete da lareira. E Edwige, soltando um pio indignado, voou para o braço da poltrona de Harry. Obrigado, Dobby, disse Harry acariciando a cabeça de Edwige e piscando com força, procurando se livrar da imagem da porta em seu sonho. Fora muito vívido. Voltando sua atenção para Dobby, ele reparou que o elfo também estava usando vários cachecóis e incontáveis pares de meias, de modo que seus pés pareciam demasiado grandes para o seu corpo. Você tem recolhido todas as roupas que Hermione deixa na sala? Ah, não, meu senhor, disse Dobby feliz. Dobby tem levado algumas para o Wink também, meu senhor. Sei. Como vai ao Wink? As orelhas do elfo baixaram ligeiramente. Wink continua bebendo muito, sim, meu senhor, disse ele triste. Seus enormes olhos verdes grandes, feito bolas de tênis baixos. Ela continua a não ligar para roupas, Harry Potter. Os outros elfos domésticos também não. Nenhum deles quer mais limpar a torre da Grifinória. Não com os gorros e meias escondidos por toda parte. Acham isso insultante, meu senhor. Dobby limpa tudo sozinho, meu senhor, mas Dobby não se importa, porque sempre tem a esperança de encontrar Harry Potter. E hoje à noite, meu senhor, ele realizou esse desejo. Dobby tornou a mergulhar até o chão em nova reverência. Mas Harry Potter não parece feliz, disse o elfo, se erguendo e olhando timidamente para o garoto. Dobby o ouviu resmungar durante o sono. Harry Potter estava tendo pesadelos? Não eram realmente pesadelos, disse Harry bocejando e esfregando os olhos. Já tive sonhos piores. O elfo examinou com seus grandes globos. Então disse muito sério, baixando as orelhas. Dobby gostaria de poder ajudar Harry Potter, porque Harry Potter liberou Dobby, e Dobby é muito, mas muito mais feliz agora. Harry sorriu. Você não pode me ajudar, Dobby, mas obrigado pelo oferecimento. Harry se inclinou e apanhou o livro de feitiços. Teria de tentar concluir o trabalho no dia seguinte. Ao fechar o livro, a luz das chamas iluminou as finas cicatrizes nas costas de sua mão, o resultado de suas detenções com a Umbridge. Espere um instante, tem uma coisa que você pode fazer por mim, Dobby, disse lentamente. O elfo olhou ao redor, radiante. Diz Harry Potter, meu senhor. Preciso encontrar um lugar onde 28 pessoas possam praticar defesa contra as artes das trevas sem serem descobertas por nenhum dos professores. Principalmente. Harry apertou o livro que segurava de modo que as cicatrizes brilharam brancas como pérolas. A professora Umbridge. Ele esperou que o sorriso do elfo fosse desaparecer, suas orelhas caírem, esperou que Dobby dissesse que era impossível, ou então que tentaria encontrar, mas não tinha grandes esperanças. O que não esperava é que o elfo fosse dar um saltinho, abanar alegremente as orelhas e bater palmas. Dobby conhece o lugar perfeito, meu senhor, disse satisfeito. Dobby ouviu os outros elfos falarem quando chegou a Hogwarts. Nós o conhecemos com o nome de Sala Vem e Vai, meu senhor, ou então a Sala Precisa. Por quê? Perguntou Harry curioso. Porque é uma sala em que a pessoa só pode entrar, disse Dobby sério, quando tem real necessidade dela. Às vezes existe, às vezes não, mas quando aparece está sempre equipada para atender às necessidades de quem a procura. Dobby já a usou, meu senhor, disse o elfo, baixando a voz com cara de culpa. Quando Wink estava muito bêbada, ele a escondeu na sala precisa e encontrou lá antídotos para a cerveja amanteigada e uma boa cama para elfos, onde deitou Wink até ela curar a bebedeira. E Dobby sabe que o Sr. Filch encontrou lá materiais de limpeza e de reserva quando acabou os que tinha, meu senhor. E
E se você realmente precisasse de um banheiro? Perguntou Harry de repente, lembrando-se de um comentário que Dumbledore fizera no baile de inverno no Natal anterior. A sala se encheria de penicos? Dobby imagina que sim, meu senhor, disse ele, concordando vigorosamente com a cabeça. É uma sala fantástica, meu senhor. Quantas pessoas sabem que ela existe? Tornou a perguntar Harry, sentando-se mais reto na poltrona. Muito poucas, meu senhor. A maioria tropeça nela quando precisa, mas muitas vezes nunca a encontra outra vez, porque não sabe que ela está sempre lá, esperando ser necessária, meu senhor. Parece genial, exclamou Harry com o coração disparando. Parece perfeita, Dobby. Quando você pode me mostrar onde fica? Quando quiser, Harry Potter, meu senhor, disse Dobby, parecendo encantado com o entusiasmo de Harry. Podemos ir agora, se quiser. Por um instante, o garoto se sentiu tentado a acompanhar Dobby. Já ia se levantando, pensando em correr ao dormitório para apanhar a capa da invisibilidade, quando uma voz que já ouvira antes, muito parecida com a de Hermione, cochichou em seu ouvido. Irresponsável. Era, afinal, muito tarde e ele estava exausto. Hoje não, Dobby, disse Harry relutante, tornando a se sentar. Isso é realmente importante. Não quero estragar a oportunidade. Vai precisar de planejamento. Escute, você pode me dizer exatamente onde fica essa tal sala precisa e como se chega lá? As vestes dos garotos se enfunavam e giravam em torno do corpo enquanto eles chapinhavam pela horta imunda, a caminho da aula de herbologia, onde mal se conseguia ouvir o que a professora Sprout dizia, tal a chuva que batia no teto da estufa com a força do granizo. A aula da tarde de trato das criaturas mágicas ia ser transferida dos terrenos varridos pela tempestade para uma sala livre no andar térreo, e para intenso alívio dos garotos, Angelina procurara a equipe na hora do almoço para avisar que cancelara o treino de quadribol. Que bom, disse Harry baixinho ao ouvir a notícia, porque encontramos um lugar para o nosso primeiro encontro de defesa. Hoje à noite, 8 horas, 7º andar, em frente àquela tapeçaria do Barnabás. O amalucado, sendo abatido a cacetadas pelos trasgos. Você pode avisar a Katia e a Alicia? Ela pareceu ligeiramente surpresa, mas prometeu avisar as outras. Harry, esfomeado, voltou a atenção para o seu purê com salsichas. Quando ergueu os olhos para tomar um gole do suco de abóbora, viu Hermione observando-o. Que foi? Perguntou guturalmente. Bom, é que nem sempre os planos de Dobby são seguros. Não está lembrado que quando ele fez você perder todos os ossos do braço? Essa sala não é só uma ideia maluca do Dobby. Dumbledore a conhece também. Me falou nela no baile de inverno. A expressão de Hermione se desanuviou. Dumbledore lhe falou da sala? De passagem. Ah, bom, então tudo bem, disse imediatamente sem fazer mais objeções. Acompanhados por Rony, eles gastaram a maior parte do dia procurando as pessoas que tinham assinado a lista do Cabeça de Javali, para avisar onde se encontrariam aquela noite. Para um certo desapontamento de Harry, foi Gina quem conseguiu encontrar Cho Chang e a amiga primeiro. Mas, até o fim do jantar, o garoto estava confiante de que a notícia fora passada a cada um dos 25 colegas que haviam aparecido no Cabeça de Javali. Não era 28? Oi, Lilian, tudo bom? Às 7h30, Harry, Rony e Hermione deixaram a sala comunal da Grifinória. Harry segurando um certo pergaminho antigo. Os quintanistas tinham permissão para circular nos corredores até às 9 horas, mas os três não paravam de olhar para o lado, nervosos, ao se dirigir ao 7º andar. Aguenta aí, pediu Harry, desdobrando o pergaminho no alto da última escada, batendo nele com a varinha e murmurando. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. Apareceu um mapa de Hogwarts na superfície do pergaminho em branco. Minúsculos pontos negros se moviam nele, identificados por nomes, mostrando onde estavam as várias pessoas. Filch está no 2º andar, disse Harry segurando o mapa perto dos olhos. E Madame Nora no 4º andar. E a Umbridge? Perguntou Hermione ansiosa. Na sala dela, respondeu, apontando para o mapa. Ok, vamos. Os três saíram apressados pelo corredor até o local que Dobby descrevera. Um trecho de parede lisa defronte à enorme tapeçaria retratando a insensata tentativa de Barnabás, o Amaculado, ensinar balé aos dragões. Aos trasgos, aos dragões, eu tô louca já. Ok, disse Harry em voz baixa enquanto um trasgo roído de traços fazia uma pausa no gesto contínuo de dar cacetadas na futura professora de balé para observá-los. Dobby disse que para passar por este trecho de parede 3 vezes, nos concentrando muito no que precisamos. Os garotos assim fizeram, girando nos calcanhares ao chegar à janela pouco adiante da parede vazia, e seguindo até o vaso do tamanho de um homem na outra extremidade. Rony apertou os olhos e se concentrou. Hermione murmurou alguma coisa. Os punhos de Harry estavam fechados quando fixou o olhar em frente.
Lisandrax. Acho que deve ser algo nesse sentido. Muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix, estamos no capítulo 18. Espero que goste da leitura e espero que volte sempre que puder para assistir mais. Precisamos de um lugar para aprender a lutar, pensou ele. Dê-nos um lugar para praticar, um lugar em que não possam nos encontrar. Harry! Exclamou Hermione com vivacidade ao retornarem depois da terceira passagem. Uma porta muito lustrosa aparecera na parede. Rony ficou olhando um tanto desconfiado. Harry estendeu a mão, segurou a maçaneta de latão, abriu a porta e foi o primeiro a entrar em uma sala espaçosa, iluminada com archós bruxuleantes, como os que iluminavam as masmorras 8 andares abaixo. As paredes estavam cobertas distantes e em lugar de cadeiras havia grandes almofadas de seda no chão. Um conjunto de prateleiras no fundo da sala continha uma série de instrumentos como bisbilhoscópios, sensores de segredos e um grande espelho de inimigos rachado, que Harry tinha certeza de ter visto pendurado no ano anterior na sala do falso Moody. Elas vão ser ótimas quando estivermos praticando esporamento, comentou Rony entusiasmado, batendo em uma das almofadas com o pé. E olhem só esses livros! Exclamou Hermione excitada, passando um dedo pelas lombadas de grandes tomos encadernados em couro. Compêndio de feitiços comuns e seus contrafeitiços, vencendo as artes das trevas pela astúcia. Feitiços autodefensivos. Uau! Ela olhou para Harry, o rosto radiante, e ele viu que a presença de centenas de livros finalmente convencera Hermione de que o que estavam fazendo era certo. Harry, que maravilha! Aqui tem tudo de que precisamos! E sem perder tempo, ela puxou as arações para os azarados da prateleira, sentou-se na almofada mais próxima e começou a ler. Ouviram então uma leve batida na porta. Harry olhou para os lados. Gina, Neville, Lila, Parvati e Dino haviam chegado. Opa! Exclamou Dino, correndo os olhos pela sala, impressionado. Que lugar é esse? Harry começou a explicar, mas antes de que terminasse, chegava mais gente e ele precisava recomeçar a história. Quando finalmente deu 8 horas, todas as almofadas estavam ocupadas. Harry foi até a porta e experimentou a chave que havia na fechadura. Ela girou com um ruído convincente e todos se calaram de olhos nele. Hermione marcou cuidadosamente a página de azarações para os azarados e pôs o livro de lado. Bom, disse Harry ligeiramente nervoso, esta foi a sala que encontramos para as aulas práticas e vocês, obviamente a acharam boa. É fantástica! Exclamou Cho e várias pessoas murmuraram em concordância. É estranho, disse Fred, examinando-a com a testa enrugada. Uma vez nos escondemos do Filch aqui. Lembra, George? Mas era só um armário de vassouras. Ei, Harry, que é isso? Perguntou Dino do fundo da sala, indicando os bisbilhoscópios e o espelho de inimigos. Detectores de bruxaria das trevas, disse Harry, passando entre as almofadas para se aproximar. Basicamente, eles mostram quando os bruxos das trevas ou inimigos estão por perto. Mas você não pode confiar neles totalmente, porque podem ser enganados. Ele mirou por instantes o espelho de inimigos rachado. Havia vultos escuros se movendo, embora não desse para reconhecer nenhum. Deu então as costas ao espelho. Bom, estive pensando no tipo de coisa que devíamos fazer primeiro e, ele reparou que havia uma mão erguida. Que foi, Hermione? Acho que devemos eleger um líder, disse ela. Harry é o líder, disse Cho olhando para Hermione como se ela tivesse enlouquecido. O estômago de Harry deu uma cambalhota para trás. É, mas acho que devíamos votar. Isso como deve ser, respondeu Hermione sem se perturbar. Torna a coisa formal e dá a ele autoridade. Então, todos acham que Harry deve ser o nosso líder? Todos ergueram as mãos, até mesmo Zacarias Smith, embora o fizesse de má vontade. Certo, obrigado, disse Harry, que sentiu o rosto arder. E que foi, Hermione? Acho também que devemos ter um nome, disse ela animada, a mão ainda no ar. Incentivaria o espírito de equipe e a união. Que é que vocês acham? Será que podemos ter a Liga Anti-Umbridge? Perguntou Angelina esperançosa. Ou o grupo Ministério da Magia só tem retardados? Sugeriu Fred. Eu estive pensando, disse Hermione franzindo a testa para Fred, mas em um nome que não anunciasse a todo mundo o que pretendemos fazer, de modo que a gente possa se referir ao grupo fora das reuniões sem correr perigo. A Associação de Defesa? Arriscou Cho. A AD, para que ninguém saiba do que estamos falando. A AD é bom, concordou Gina. Só que devia significar a Armada de Dumbledore, porque o maior medo no Ministério é uma Força Armada de Dumbledore. Ouviram-se vários murmúrios de agrado e gargalhadas à sugestão. Todos a favor da AD? Perguntou Hermione com um ar autoritário, ajoelhando-se na almofada para contar. Há uma maioria a favor. Moção aprovada.
Ela prendeu o pergaminho com as assinaturas de todos na parede e escreveu em cima, em letras garrafais, Armada de Dumbledore. Certo, disse Harry quando voltou a se sentar. Vamos começar a praticar então. Eu estive pensando, devíamos começar pelo Expelliarmus, sabem? O feitiço para desarmar. Sei que é bem básico, mas eu o achei realmente útil. Ah, corta essa, disse Zacarias, virando os olhos para o alto e cruzando os braços. Não acho que o Expelliarmus vá nos ajudar a enfrentar você sabe quem, vocês acham? Usei-o contra ele, disse Harry calmamente. Salvou minha vida em junho. Zacarias boquiabriu-se, feito bobo. O resto da sala ficou muito silenciosa. Mas, se você acha que não está à sua altura, pode se retirar. O garoto não se mexeu, nem os demais. Ok, disse Harry, a boca um pouco mais seca do que o normal, ao sentir todos os olhares nele. Acho que todos deviam se dividir em pares para praticar. Era uma sensação estranha estar dando ordens, mas não tão estranha quanto vê-las obedecidas. Todos se levantaram na mesma hora e se dividiram. Previsivelmente, Neville acabou sem par. Você pode praticar comigo, disse-lhe Harry. Certo, então, quando eu contar 3, então. 1, 2, 3. A sala se encheu repentinamente de gritos de Expelliarmus. Varinhas voaram em todas as direções. Os feitiços, sem pontaria, atingiram livros e prateleiras, mandando-os pelos ares. Harry era por demais rápido para Neville, cuja varinha saiu rodopiando de sua mão, bateu no teto em meio a uma chuva de faíscas e caiu com estrépito em cima de uma prateleira, de onde Harry a recuperou com um feitiço convocatório. Olhando à volta, ele achou que agira bem, sugerindo que praticassem primeiro os feitiços básicos. Havia muito feitiço mal feito. Vários colegas não estavam conseguindo desarmar os oponentes, meramente os fazia pular para trás ou fazer caretas quando os feitiços passavam por cima de suas cabeças. Expelliarmus! Exclamou Neville, e Harry, apanhado de surpresa, sentiu sua varinha voar da mão. Consegui! Gritou Neville, cheio de alegria. Eu nunca tinha feito isso antes! Consegui! Boa! Disse Harry, encorajando-o em lugar de lembrar que, em um duelo verdadeiro, seu oponente provavelmente não estaria olhando na direção oposta, com a varinha pendurada ao lado do corpo. Escute, Neville. Você pode revezar com Rony e Hermione por alguns minutos para eu poder andar pela sala e ver como os outros estão se virando? Harry foi para o meio da sala. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo com Zacarias Smith. Toda vez que ele abria a boca para desarmar Antônio Goldstein, a varinha voava de sua mão, mas Antônio não parecia estar emitindo som algum. Harry não precisou olhar muito longe para solucionar o mistério. Fred e George estavam a vários passos do garoto e se revezavam apontando as varinhas para as costas de Zacarias. Desculpe, Harry, apressou-se George a dizer, quando os olhos se encontraram. Não pudemos resistir. Harry andou em volta dos pares, tentando corrigir os que estavam realizando mal o feitiço. Gina fazia dupla com Miguel Corner. Estava se saindo muito bem. Enquanto o namorado ou era muito ruim ou não estava querendo enfeitiçá-la. Ernesto Macmillan acenava desnecessariamente com a varinha, dando ao parceiro tempo para se pôr em guarda. Os irmãos Creevey agiam com entusiasmo, mas sem pontaria, e eram os principais responsáveis pelos livros que saltavam das prateleiras ao redor. Luna Lovegood era igualmente instável. Por vezes fazia a varinha de Justino Finch Fletchley sair rodopiando da mão, mas em outras fazia apenas os cabelos dele ficarem em pé. Ok, parar! Gritou Harry. Parar! Parar! Preciso de um apito, pensou, e imediatamente localizou um em cima da fileira de livros mais próxima. Apanhou e o apitou com força. Todos baixaram as varinhas. Não foi nada mal, disse Harry, mas decididamente há margem para melhorar. Zacarias amarrou a cara para ele. Vamos experimentar outra vez. Ele tornou-se circular pela sala, parando aqui e ali para fazer sugestões. Lentamente, o desempenho geral melhorou. Harry evitou se aproximar de Cho e da amiga por algum tempo, mas depois de dar 2 voltas pelos outros pares da sala, sentiu que não podia continuar a ignorá-las. Ah, não! Exclamou Cho, um tanto alterada quando ele se aproximou. Expelliarmus! Eu quero dizer... Expelliarmus... Quê? Pera, ela falou primeiro Expelliarmus. Depois ela disse Expellimelius. Ah, desculpe, Marieta. A manga da amiga de cabelos crespos pegara fogo. Marieta apagou-o com a própria varinha e amarrou a cara para Harry como se tivesse sido culpa dele. Você me deixou nervosa. Eu estava fazendo tudo direito antes, disse Cho a Harry, se lastimando. Foi bastante bom, mentiu Harry, mas quando a garota ergueu as sobrancelhas, ele acrescentou. Bom, não, foi uma droga, mas eu sei que você sabe fazer direito. Estive observando de longe. Ela riu. A amiga Marieta olhou para os dois meio azedo e virou as costas. Não ligue para ela, murmurou Cho. Na realidade, não queria estar aqui.
Mas eu a obriguei a vir. Os pais dela proibiram de fazer qualquer coisa que possa aborrecer a Umbridge. Você entende? A mãe dela trabalha para o ministério. Calma aí, galera. Calma aí que tá ficando complicado de falar já. Vamos beber um pouquinho de água na garrafinha da H2O, mas não é propaganda, tá, gente? A garrafa é da H2O, mas é só água mesmo. Ai, minha garganta tá destruída. Eita, tá viva tanto. E os seus pais? Perguntou Harry. Bom, eles me proibiram de desagradar a Umbridge também, disse Cho aprumando o corpo com orgulho. Mas se eles acham que não vou combater você sabe quem, depois do que aconteceu com o Cedrico... Ela se calou, parecendo um tanto confusa. E seguiu-se um silêncio constrangido entre os dois. A varinha de Terence passou zunindo pela orelha de Harry e atingiu com força o nariz de Alicia. Bom, meu pai dá muito apoio a qualquer ação anti-ministério, disse Luna com orgulho atrás de Harry. Evidentemente, estiveram escutando a conversa enquanto Justino tentava se desembaraçar das vestes que cobriam sua cabeça. Ele está sempre dizendo que acreditaria em qualquer coisa sobre Fudge. Quero dizer, o número de doentes que Fudge mandou assassinar. E é claro que ele usa o departamento de mistérios para desenvolver venenos terríveis e secretamente dá a qualquer um que discorde dele. E depois tem o Ungubular Slashkitler. Não pergunte, murmurou Harry para Cho quando ela abriu a boca, parecendo intrigada. A garota riu. Ei, Harry! Chamou Hermione do outro extremo da sala. Você viu que horas são? Ele olhou para o relógio e se assustou ao ver que já eram 9h10, o que significava que precisavam voltar às suas salas comunais imediatamente, ou se arriscar a ser punidos por Filch por estar fora da área permitida. Ele apitou, todos pararam de gritar Expelliarmus, e o último par de varinhas bateu no chão. Bom, foi bastante bom, disse Harry, mas passamos da hora. É melhor pararmos por aqui. Mesma hora, mesmo lugar, na semana que vem. Antes, pediu Dino, ansioso, e muitos concordaram com a cabeça. Angelina, porém, apressou-se a dizer: A temporada de quadribol já vai começar, as equipes também precisam treinar. Digamos, na próxima quarta-noite, então, sugeriu Harry. Aí podemos decidir se queremos mais reuniões. Vamos, é melhor ir andando. Ele puxou o mapa do maroto e examinou-o cuidadosamente, procurando sinal de professores no 7º andar. Deixou então os colegas saírem em grupos de 3 e 4, observando os pontinhos ansiosamente e ver se voltavam em segurança aos seus dormitórios. Os da Lufa-Lufa no corredor do porão, que também levava às cozinhas, os da Corvinal na torre do lado oeste do castelo, e os da Grifinória no corredor do retrato da mulher gorda. Foi realmente bom, Harry, disse Hermione quando finalmente restaram apenas ele, ela e Rony. É, foi mesmo, disse Rony entusiasmado quando passaram pela porta e a viram se confundir com a pedra às costas deles. Você me viu desarmando a Hermione, Harry? Só uma vez, disse Hermione mordida. Peguei você muito mais vezes do que você me pegou. Eu não peguei você só uma vez, foram pelo menos umas 3. Bom, se você está contando a vez em que tropeçou nos pés e derrubou a varinha da minha mão... Eles discutiram todo o caminho de volta à sala comunal, mas Harry não estava ouvindo. Tinha um olho no mapa do maroto e pensava também em Cho, dizendo que ele a deixava nervosa. Capítulo 19. O Leão e a Cobra. Harry teve a sensação de que estava carregando uma espécie de talismã no peito. Nas 2 semanas seguintes, um segredo luminoso que o ajudou a suportar as aulas de Umbridge, e até tornou-lhe possível sorrir insulsamente ao encarar os olhos horríveis e saltados da professora. Ele e a AD estavam resistindo debaixo do nariz dela, fazendo exatamente o que Umbridge e o Ministério mais temiam, e sempre que devia estar lendo o livro de Hubertus Linkhart durante as aulas, ele se regalava com as agradáveis lembranças das reuniões mais recentes, revendo como Neville conseguira desarmar Hermione, como Colin dominara a azaração de impedimento depois de se esforçar 3 reuniões seguidas, como Parvati executara um feitiço redutor com tanta perfeição que reduzira a pó a mesa em que eles estavam
os bisbilhoscópios. Ele estava achando quase impossível fixar uma noite por semana para as reuniões da AD, porque precisavam acomodar os treinos de 3 equipes de quadribol diferentes, em geral remarcadas por causa das más condições do tempo. Mas Harry não lamentava, sentia que provavelmente era melhor manter os horários de suas reuniões imprevisíveis. Se alguém os estivesse vigiando, ficaria difícil distinguir um padrão. Hermione não tardou a inventar um método muito inteligente de comunicar o dia e a hora da reunião seguinte a todos os membros, caso precisassem mudá-los de um momento para o outro, porque parecia suspeito se os alunos das diferentes casas fossem vistos atravessando o salão principal para conversar uns com os outros com muita frequência. Ela deu a cada membro da AD um galeão falso. Tony ficou muito excitado quando ele viu a cesta de moedas e convenceu-se de que Hermione estava realmente distribuindo ouro. Vocês estão vendo os números na borda das moedas? Explicou Hermione ao final da quarta reunião, erguendo uma para mostrar. A moeda brilhava maciça e amarela à luz dos archotes. Nos galeões verdadeiros, este é apenas o número de série referente ao doente que cunhou a moeda. Mas nas moedas falsas, os números vão ser trocados para informar o dia e a hora das reuniões. As moedas ficarão quentes quando a data mudar, então se você as carregarem no bolso, poderão sentir. Cada um vai levar uma, e quando Harry mudar os números na moeda dele, porque eu usei um feitiço de Proteu, todas mudarão para se igualar a dele. Um silêncio total acolheu suas palavras e Hermione olhou desapontada os rostos que a encaravam. Bom, achei que era uma boa ideia, disse insegura. Quero dizer, mesmo que a Umbridge nos mande virar os bolsos pelo avesso, não há nada suspeito em carregar um galeão, há? Mas, bom, se vocês não quiserem usar as moedas... Caramba, calma aí, galera. Foi mal, galera. O despertador ali tava tocando. Aí não ia dar certo ler com o despertador tocando, né? Você sabe fazer um feitiço Proteu? Admirou-se Terence Butch. Sei, mas isso é nível de Nin, comentou um pouco convencido. Ah, respondeu Hermione tentando parecer modesta. Ah, bom, suponho que seja. Como é que você não pertence a Corvinal? Perguntou Butch, fixando-a com um olhar próximo ao assombro. Com uma inteligência dessa? Bom, o chapéu seletor pensou seriamente em me mandar para Corvinal, contou Hermione animada, mas acabou se decidindo pela Grifinória. Então, isso quer dizer que vamos usar os galeões? Houve um murmúrio de concordância e todos se adiantaram para apanhar a moeda na cesta. Harry olhou de esguelha para Hermione. Sabe o que essas moedas me lembram? Não, o quê? As cicatrizes dos Comensais da Morte. Voldemort toca em uma delas e todas ardem, e seus seguidores sabem que devem se reunir a ele. Bom, disse Hermione em voz baixa. Foi de onde copiei a ideia, mas você vai notar que decidi gravar a data em metal em vez de gravá-la na pele dos nossos colegas. Prefiro do seu jeito, disse Harry sorrindo ao enfiar a moeda no bolso. Imagino que o único perigo é que a gente possa gastar a moeda sem querer. Não tenho a menor chance, disse Rony, que estava examinando seu galeão falso com tristeza. Não tenho um galeão verdadeiro para confundir com este. Quando o primeiro jogo da temporada, Grifinória contra a Sonserina começou a se aproximar, as reuniões da AD foram suspensas, porque Angelina insistiu em fazer treinos quase diários. O fato de que a Copa de Quadribol não se realizava havia tanto tempo aumentava o interesse e a excitação que cercava o próximo jogo. Os alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa estavam vivamente interessados no resultado, porque eles, é claro, estariam jogando com as duas equipes no ano seguinte. No ano seguinte? Tá, e os diretores das casas das equipes competidoras, embora tentassem disfarçar sob um falso espírito esportivo que estavam decididos a ver o seu próprio time vitorioso, Harry percebeu o quanto a professora McGonagall queria derrotar a Sonserina quando ela se absteve de passar dever de casa na semana que antecedeu ao jogo. Acho que no momento já temos muito com o que nos preocupar, disse com altivez.
Ninguém quis acreditar no que estava ouvindo até vê-la, olhando diretamente para Harry e Rony, e dizer muito séria: Me acostumei a ver a taça de quadribol na minha sala, rapazes, e realmente não quero ser obrigada a entregá-la ao professor Snape. Então usem o tempo extra para treinar, sim? Snape não foi um partidário menos óbvio. Reservou o campo de quadribol para Sonserina com tanta frequência que a equipe da Grifinória teve dificuldade em encontrá-lo livre para treinar. Fazia-se também de surdo com relação às muitas queixas de que os alunos da Sonserina estavam tentando azarar os jogadores da Grifinória nos corredores da escola. Quando Alice Spinnet apareceu na aula hospitalar com as sobrancelhas crescendo tão densa e rapidamente que obscureciam sua visão e tampavam sua boca, Snape insistiu que a garota devia ter experimentado nela mesma um feitiço para engrossar os cabelos, e se recusou a ouvir as 14 testemunhas que confirmavam ter visto o goleiro da Sonserina, Milo Bletchley, lançar o feitiço nas costas da garota quando ela estava estudando na biblioteca. Harry se sentia otimista quanto às chances da Grifinória, afinal de contas jamais havia perdido para a equipe de Malfoy. Era verdade que o desempenho de Rony ainda não chegava ao nível do de Olívio, mas ele estava se esforçando ao máximo para melhorar. Sua maior fraqueza era a tendência a perder a confiança quando fazia uma bobagem. Se deixava passar um gol, se atrapalhava, e com isso se tornava mais vulnerável a deixar passar vários. Em contrapartida, Harry vira Rony fazer algumas defesas espetaculares quando estava em forma. Durante um treino memorável, ficara pendurado na vassoura por uma das mãos e chutar a goles com tanta força para longe do aro que ela percorrera toda a extensão do campo e atravessara o aro do meio na extremidade oposta. A equipe achara que a defesa se comparava favoravelmente com uma outra, feita recentemente por Barry Ryan, o goleiro da seção da Irlanda, contra o melhor artilheiro da Polônia, Ladislau Zamoyski. Até mesmo Fred dissera que Rony ainda poderia fazer com que ele e o irmão se orgulhassem dele, e que estavam pensando seriamente em admitir seu parentesco com ele, coisa que, garantiam-lhe, vinham tentando negar havia 4 anos. A única preocupação real de Harry era que Rony estava deixando que as táticas da Sonserina o perturbassem mesmo antes de entrarem em campo. Harry naturalmente aturava os comentários maldosos dele havia mais de 4 anos, por isso murmúrios como Oi, Pote, ouvi dizer que o Warrington jurou derrubar você da vassoura no sábado. Em vez de gelar seu sangue, o faziam rir. A pretensão de Warrington é tão patética que eu ficaria mais preocupado se ele estivesse mirando na pessoa ao meu lado. Retrucava ele, o que fazia Rony e Hermione rirem e apagava o sorriso presunçoso da cara de Pansy Parkinson. Mas Rony nunca estivera sujeito a uma campanha incansável de desaforos, caçoadas e intimidações. Quando os alunos da Sonserina, alguns do 7º ano e, consideravelmente maiores que ele, murmuravam ao passar nos corredores, reservou seu leito na ala hospitalar, Weasley? Ele não ria, e seu rosto adquiria um delicado tom verde. Quando Draco Malfoy o imitava largando a Goles, o que ele fazia sempre que os dois se avistavam, as orelhas de Rony irradiavam um fulgor vermelho e suas mãos tremiam tanto que ele seria capaz de deixar cair também o que estivesse segurando na hora. Outubro terminou numa investida de ventos uivantes e chuvas impiedosas, e novembro chegou frio como uma barra de ferro congelada, com espessas geadas matinais e correntes de ar cortantes que queimavam as mãos e os rostos desprotegidos. O céu e o teto do salão principal estavam um perolado cinza pálido, os picos das montanhas que cercavam Hogwarts cobertos de neve e a temperatura do castelo caíra tanto que muitos estudantes usavam grossas luvas de pele de dragão para se proteger quando saíam para os corredores no intervalo das aulas. A manhã do jogo alvoreceu clara e fria. Quando Harry acordou, olhou para a cama de Rony e o viu sentado muito reto, abraçando os joelhos, olhando fixamente para o espaço. Você tá bem? Perguntou Harry. Rony respondeu afirmativamente com a cabeça, mas não falou. Harry se lembrou, sem querer, da ocasião em que o amigo acidentalmente lançara nele mesmo um feitiço que o fez vomitar lesmas. Estava tão pálido e suado como naquele dia, para não falar na relutância em abrir a boca. Você só precisa tomar café, disse Harry para animá-lo. Vamos? O salão principal estava se enchendo depressa quando eles chegaram, a conversa mais alta e o clima mais exuberante do que o normal. Quando passaram pela mesa da Sonserina, o barulho aumentou. Harry olhou e viu que, além dos habituais cachecóis e gorros verdes de prata, cada um deles estava usando um distintivo prateado, que na forma lembrava uma coroa. Por alguma razão, muitos deles acenaram para Rony às gargalhadas.
Harry tentou ver o que estava escrito nos distintivos, mas estava tão preocupado em fazer Rony passar rápido pela mesa que não quis se deter tempo suficiente para ler. Eles foram recebidos entusiasticamente na mesa da Grifinória, onde todos usavam vermelho e ouro, mas, em lugar de animar Rony, os vivas pareceram acabar de minar o seu moral. Ele se largou no banco mais próximo, parecendo estar diante da última refeição da vida. Eu devia estar maluco quando fiz isso, disse num sussurro rouco. Maluco! Não seja tapado, disse Harry com firmeza, passando-lhe uma seleção de cereais. Você vai ficar ótimo. É normal se sentir nervoso. Sou uma meleca, crustou ele em resposta. Sou um trapalhão. Não sou capaz de jogar nem para salvar a pele. Onde é que eu estava com a cabeça? Controle-se, disse Harry com severidade. Olha aquela defesa que você fez com o pé ainda outro dia. Até o Fred e George disseram que foi genial. Rony voltou, um rosto torturado para Harry. Aquilo foi por acaso, sussurrou infeliz. Não era minha intenção. Escorreguei da vassoura quando vocês não estavam olhando e, quando tentei me endireitar, chutei acidentalmente a Golds. Bom, disse Harry, recuperando-se rapidamente da desagradável surpresa. Mais alguns acasos igual aquele e o jogo está no papo, não acha? Hermione e Gina sentaram-se de frente aos dois, usando cachecóis, luvas e rosetas vermelho e ouro. Como é que você está se sentindo? Gina perguntou a Rony, que agora contemplava o resto de leite no fundo da tigela vazia de cereal, como se considerasse seriamente a possibilidade de se afogar ali. Ele está só nervoso, disse Harry. Bom, é um bom sinal. Acho que a pessoa nunca se sai tão bem nos exames se não estiver um pouco nervosa, disse Hermione com entusiasmo. Alô? Cumprimentou uma voz vaga e sonhadora às costas dele. Harry olhou. Luna Lovegood viera da mesa da Corvinal. Muitos estudantes a seguiram com os olhos. Alguns davam gargalhadas e a apontavam sem disfarces. Luna conseguira arranjar um chapéu em forma da cabeça de leão, em tamanho natural, e o colocara praticamente na cabeça. Estou torcendo pela Grifinória, disse apontando sem necessidade para o chapéu. Olha só o que ele faz. Ela ergueu a mão e deu um toque de varinha no chapéu. O leão escancarou a boca e soltou um rugido extremamente real, que sobressaltou todos que estavam por perto. É ótimo, não é? Disse Luna feliz. Eu queria que ele estivesse mastigando uma cobra para representar a Sonserina, entendem? Mas o tempo foi pouco. Em todo caso, boa sorte, Ronald. Ela se afastou como se flutuasse. Os garotos ainda não tinham se recuperado do choque que fora o chapéu de Luna quando Angelina se aproximou correndo, acompanhada por Katia e Alicia, cujas sobrancelhas tinham sido misericordiosamente restauradas por Madame Pomfrey. Quando vocês estiverem prontos, disse ela, vamos direto para o campo, verificar as condições e trocar de roupa. Estaremos lá daqui a pouco, Harry a tranquilizou. O Rony precisa comer alguma coisa. Mas passados 10 minutos ficou claro que Rony não conseguiria comer mais nada, e Harry achou melhor levá-lo para os vestiários. Ao se levantarem da mesa, Hermione os acompanhou, e segurando o braço de Harry, puxou-o para um lado. Não deixe Rony ver o que tem naqueles distintivos do pessoal da Sonserina, cochichou pressurosa. Harry olhou-a curioso, mas ela sacudiu a cabeça num gesto de aviso. Rony vinha em direção a eles, parecendo perdido e desesperado. Boa sorte, Rony, disse Hermione, ficando na ponta dos pés e lhe dando um beijo na bochecha. E para você também, Harry. Rony pareceu se animar ligeiramente quando tornaram a cruzar o salão principal. Ele encostou a mão no lugar em que Hermione o beijara, parecendo intrigado, como se não tivesse muita certeza do que acabara de acontecer. Parecia distraído demais para reparar nas coisas ao seu redor, mas Harry lançou um olhar curioso para os distintivos em forma de coroa quando passaram pela mesa da Sonserina, e desta vez distinguiu as palavras gravadas. Weasley é nosso rei. Com uma sensação desagradável de que aquilo não podia significar nada de bom, ele apressou Rony na travessia do saguão e na descida da escada de pedra, e saíram para o ar gelado. A grama coberta de gelo produzia um ruído de trituração sob seus pés, ao caminharem pelos gramados em direção ao estádio. Não havia vento algum e o céu estava um branco perolado uniforme, o que significava que a visibilidade seria boa, sem o transtorno de receber a luz do sol direto nos olhos. Harry apontou esses dedos animadores para Rony, mas não tinha muita certeza de que o amigo o ouvisse. Angelina se trocara e estava falando com o resto da equipe quando eles entraram. Harry e Rony vestiram os uniformes. Rony tentou fazer isso de trás para frente durante vários minutos, até Alicia se apiedar dele e ajudá-lo. Depois se sentaram para ouvir a preleção pré-jogo. Enquanto lá fora, o vozerio não parava de aumentar à medida que os espectadores saíam em um fluxo contínuo do castelo para o campo. Ok, acabei de descobrir a escalação final da Sonserina, disse Angelina, consultando um pedaço de pergaminho. Os batedores do ano passado, Derrick e Bowles, saíram,
mas parece que o Montag o substituiu pelos gorilas de sempre, em vez de escolher alguém que saiba voar particularmente bem. São dois caras chamados Crabbe e Goyle. Não sei muita coisa sobre eles. Nós sabemos, disseram Harry e Rony juntos. Bom, eles não parecem ter inteligência suficiente para diferenciar as extremidades da vassoura. Continuou Angelina, embolsando o pergaminho. Mas, por outro lado, eu sempre me surpreendi que Derrick e Bowley conseguissem encontrar o caminho do campo sem precisar de placas de sinalização. Crabbe e Goyle são iguais, garantiu-lhe Harry. Ouviam-se centenas de passos subindo as arquibancadas do campo. Alguns espectadores cantavam, embora Harry não conseguisse entender as palavras. Estava começando a se sentir nervoso, mas sabia que as borboletas em seu estômago não eram nada se comparadas às de Rony, que apertava a barriga e olhava reto em frente outra vez, de queixo duro e a pele cinza claro. Está na hora, avisou Angelina com a voz abafada, consultando o relógio. Vamos, galera, boa sorte! A equipe se levantou, pôs as vassouras nos ombros e saiu em fila indiana do vestiário para a claridade ofuscante do dia. Foram saudados por um grande clamor no qual Harry continuava a ouvir um canto, embora abafado pelos aplausos e vaias. A equipe da Sonserina já os aguardava formada. Seus jogadores também usavam os tais distintivos em forma de coroa. O novo capitão, Montag, tinha a forma física de Dudley Dursley, braços maciços que lembravam presuntos peludos. Atrás dele rondavam Crabbe e Goyle, quase tão grandes como ele, piscando idiotamente no céu, balançando os bastões novos de batedores. Malfoy estava parado de um lado, a cabeça louro prateado refletindo o sol. Seus olhos encontraram os de Harry, e ele deu um sorriso debochado, batendo no distintivo que levava ao peito. Capitães, apertem as mãos, ordenou Madame Hooch. Quando Angelina e Montag se aproximaram, Harry pôde ver que Montag estava tentando quebrar os dedos de Angelina, embora ela nada demonstrasse. Montem as vassouras. Madame Hooch levou o apito à boca e soprou. As bolas foram soltas no ar e os 14 jogadores dispararam para o alto. Pelo canto do olho, Harry viu Rony passar como um raio em direção às balizas. Harry continuou a subir em alta velocidade. Se esquivou de um balaço e começou a dar uma grande volta pelo campo, procurando no ar um brilho dourado. Do outro lado do estádio, Draco Malfoy fazia exatamente a mesma coisa. E a Johnson? Johnson, com a Goles. Que jogadora é essa garota? É o que venho dizendo há anos, mas ela continua a não querer sair comigo. Jordan, berrou a professora McGonagall. É só uma gracinha, professora, um toque de interesse humano. E ele se livra de Warrington, passa por Montag. Ela, ai, foi atingida nas costas por um balaço, lançado por Crabbe. Montag apanha Goles. Montag torna a subir pelo campo e, belo balaço agora de George Weasley, um balaço na cabeça de Montag, que larga Goles. Quem a apanha é Kate Bell. Kate Bell da Grifinória atrasa a bola para Alice Spinnet e Spinnet se afasta. Os comentários de Lino Jordan ecoavam pelo estádio e Harry fazia esforço para escutá-los, apesar do assobio do vento em seus ouvidos e do vozerio do público, que berra, vaia e canta. Foge de Warrington, evita um balaço. Essa foi por pouco, Alicia. E o público está adorando o jogo. Ouçam, o que é que eles estão cantando? E Lino parou para escutar. A cantoria soou alta e clara na seção verde e prata da Sonserina nas arquibancadas. Lascou. Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum. Ei, 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 ei. Weasley é nosso rei. Weasley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Weasley é nosso rei. E Alicia passa outra vez para Angelina. Gritou Lino e quando Harry mudou de direção, suas entranhas fervendo com o que acabara de ouvir, percebeu que Lino estava tentando abafar a cantoria. Vai, Angelina. Agora ela só precisa passar pelo goleiro. Ela chuta, ela... Ah! Bletchley, o goleiro da Sonserina, defendeu bem. Lançou a Goles para Warrington, que saiu em velocidade zigue-zagueando entre Alice e Katia. A cantoria das arquibancadas se tornava cada vez mais alta e ele foi se aproximando de Rony. Weasley é nosso rei! Weasley é nosso rei! Sempre deixa a bola entrar! Weasley é nosso rei! Harry não conseguia se conter. Abandonando a busca do pomo, virou sua Firebolt para Rony, uma figura solitária na extremidade do campo, planando diante das 3 balizas, enquanto o troncudo Warrington avançava para ele. Warrington tem a Goles. Warrington vai em direção aos aros. Está fora do alcance dos balaços e tem apenas o goleiro pela frente. Uma grande onda sonora se elevou das arquibancadas da Sonserina. Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum. É o primeiro teste do novo goleiro da Grifinória. Weasley, irmão dos batedores Fred e George. É um talento que promete. Vamos, garoto! Mas o grito de alegria veio do lado da Sonserina. Rony dera um mergulho às cegas, de braços muito abertos, e a Goles passara entre eles, atravessando direto seu aro central. Ponto para a Sonserina! Entrou a voz de Lino entre os aplausos de vaias do público embaixo.
10-0 para Sonserina. Que pouca sorte, Rony. Os alunos da Sonserina cantaram ainda mais alto. Weasley nasceu no lixo. Ei, 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 ei. E a Grifinória retoma a posse. E temos Kate Bell atravessando o campo com energia, gritou Lino se enchendo de coragem, embora a cantoria agora estivesse tão ensurdecedora que ele mal conseguia se fazer ouvir. A vitória já é nossa, Weasley é nosso rei. Harry, o que é que você está fazendo? Berrou Angelina sobrevoando-o para acompanhar Kate Bell. Mexa-se! Harry se deu conta de que parara no ar por mais de um minuto, observando o andamento da partida, sem pensar um instante onde estaria o pomo. Horrorizado, ele mergulhou e recomeçou a circular o campo, tentando ignorar o coro que agora atroava o estádio. Não viu sinal do pomo em lugar algum. Malfoy continuava a circular o estádio como ele. Cruzaram na metade da volta pelo campo, seguindo em direções opostas, e Harry ouviu Malfoy cantando em voz alta. Weasley nasceu no lixo. E aí vem o Warrington de novo, berrou Lino. Que passa para Pussy. Pussy ultrapassa Alicia. Vamos, Angelina, dá pra pegar ele. Afinal, não deu. Mas foi um belo balaço de Fred Weasley, quero dizer, George Weasley. Ah, que diferença faz? Foi um dos gêmeos. E o Warrington larga a Goles e Katia Bell... larga também. Então a Goles sobra para Montague, que sai voando pelo campo. Vamos, Grifinória, bloqueia ele agora. Harry contornou veloz a extremidade do campo por trás das balizas da Sonserina, fazendo força para não olhar para o que estava acontecendo na extremidade do campo defendida por Rony. Quando passou pelo goleiro da Sonserina, ouviu Bletchley acompanhando o coro do público embaixo. E Pussy se livra mais uma vez de Alicia e ruma diretamente para o gol. Segura a bola, Rony! Harry não precisou olhar para saber o que acontecera. Ouviu-se um gemido terrível no lado da Grifinória, acompanhado de novos gritos e aplausos dos alunos da Sonserina. Olhando para baixo, Harry viu a cara de Bulldog de Pansy Parkinson bem na frente da arquibancada, de costas para o campo, regendo a torcida da Sonserina que urrava. Ei, 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 Weasley é nosso rei! Mas 20-0 não era problema, ainda havia tempo para a Grifinória igualar o placar ou capturar o pomo. Uns 3 gols e eles tomariam a dianteira como sempre. Harry procurou se tranquilizar, subindo, descendo e entrecruzando com os demais jogadores em busca de um brilho que vira e que, afinal, era a correria do relógio de Montague. Correia do relógio de Montague, não correria. Mas Rony deixou entrar mais 2 gols. Havia um toque de pânico no desejo que Harry sentia de encontrar o pomo imediatamente. Se conseguisse capturá-lo logo, terminaria o jogo de uma vez. E Katia Bell da Grifinória escapa de Pussy e se abaixa para fugir de Montague. Bela virada, Katia! E atira para Angelina, que agarra a Goles, ultrapassa o Warrington, está voando para o gol. Vamos, é agora, Angelina! E é ponto para a Grifinória! 40-10! 40-10 para a Sonserina! E Pussy tem a posse da Goles! Harry ouviu o ridículo chapéu de leão de Luna rugir no meio dos vivas da Grifinória e se sentiu fortalecido. Apenas 30 pontos de diferença. Isso não era nada. Podia se recuperar facilmente. Harry evitou um balaço que Crabbe disparara em sua direção e retomou a varredura frenética do campo em busca do pomo, vigiando caso Malfoy desse indicação de que o localizara. Mas Malfoy, como ele, continuava a voar à volta do estádio, procurando sem sucesso. Pussy atira para Warrington. Warrington para Montague. Montague devolve a Pussy. Johnson intercepta. Johnson toma Goles. Atira para Bell. A coisa parece boa, quero dizer, ruim. Bell é atingida por um balaço de Goyle da Sonserina. E é Pussy quem retoma. Weasley nasceu no lixo. Sempre deixa a bola entrar. A vitória já é nossa. Finalmente Harry o viu. O minúsculo pomo de ouro esvoaçava a poucos metros do chão no campo da Sonserina. Ele mergulhou. Em questão de segundos, Malfoy veio varando o céu à esquerda de Harry, um borrão verde e prata deitado sobre a vassoura. O pomo contornou a base de uma das balizas e saiu para o outro lado das arquibancadas. Sua mudança de direção beneficiou Malfoy, que estava mais próximo. Harry inverteu o rumo da sua Firebolt e ele e Malfoy estavam agora emparelhados. A curta distância do chão, Harry ergueu a mão direita da vassoura e esticou-a para o pomo. À direita, o braço estendido de Malfoy também se esticou, tateou. Tudo terminou em 2 segundos desesperados, esbaforidos, vertiginosos. Os dedos de Harry se fecharam sobre a bolinha minúscula e rebelde. As unhas de Malfoy tentaram agarrá-la inutilmente nas costas da mão do oponente. Harry empinou a vassoura, apertando na mão a bola que se debatia, e os espectadores da Grifinória gritaram sua aprovação ao lance. Estavam salvos, não importava que Rony tivesse deixado entrar aqueles gols. Ninguém se lembraria desde que a Grifinória tivesse ganhado. Tapum! Um balaço atingiu Harry nos rins e ele foi lançado para fora da vassoura. Por sorte, estava a menos de 2 metros do chão, pois mergulhara muito baixo para apanhar o pomo. Mas ficou sem ar e caiu com as costas chapadas no chão congelado. Ele ouviu o apito agudo de Madame Rush, um clamor nas arquibancadas em que se misturavam assobios, berros furiosos e vaias. Um baque e então a voz frenética de Angelina. Você está bem?
Claro que estou, respondeu Harry carrancudo, segurando sua mão e deixando que ela o ajudasse a se levantar. Madame Rush voava velozmente em direção a um dos jogadores da Sonserina acima, embora, do ângulo em que estava, ele não conseguisse ver quem era. Foi aquele bandido do Crabbe, disse Angelina furiosa. Atirou o balaço no momento em que viu que você tinha capturado o pomo. Mas nós ganhamos, Harry, nós ganhamos. Harry ouviu um bufo às costas e se virou, ainda apertando o pomo na mão. Draco Malfoy pousara ali perto. O rosto branco de fúria ainda assim conseguia desdenhar. Salvou o pescoço do Weasley, não foi? Nunca vi um goleiro pior, mas também nasceu no lixo. Gostou da minha letra, Potter? Harry não respondeu. Virou-se para se reunir ao resto de sua equipe, que agora aterrissava, um a um, berrando e dando socos no ar, todos, exceto Rony, que desmontara da vassoura próximas balizas e parecia estar caminhando lentamente para os vestiários sozinho. Queríamos acrescentar mais uns versos, gritou Malfoy, enquanto Kat e Alice abraçavam Harry. Mas não encontramos rimas para a gorda e feia. Queríamos cantar alguma coisa sobre a mãe dele, sabe? Inveja mata, disse Angelina, lançando ao Malfoy um olhar enojado. Também não conseguimos encaixar fracassado inútil para o pai dele, sabe? Fred e George perceberam o que Malfoy estava dizendo. A meio caminho de apertar a mão de Harry, eles se retesaram, encarando Malfoy. Deixa pra lá, disse Angelina na mesma hora, segurando o braço de Fred. Deixa pra lá, Fred. Deixa ele gritar. Ele só está frustrado porque perdeu, o metido. Mas você gosta dos Weasley, não é, Potter? Continuou Malfoy caçoando. Passa as férias lá e tudo, não é? Não sei como você aguenta o fedor, mas suponho que para alguém criado por trouxas, até o pardieiro dos Weasley cheira bem. Harry agarrou George entre mentes. Eram necessários os esforços conjuntos de Angelina, Alice e Katia para impedir Fred de pular em cima de Malfoy, que ria abertamente. Harry olhou para os lados procurando Madame Ruth, mas ela ainda estava brigando com Crabbe por seu ataque ilegal com o balaço. Ou vai ver, disse Malfoy recuando com um sorriso debochado. Você se lembra de como a casa da sua mãe fedia, Potter, e o chiqueiro dos Weasley faz lembrar dela. Harry não percebeu que largara George. Só soube que, um segundo depois, os dois estavam atracados com Malfoy. Esquecera-se completamente de que todos os professores estavam assistindo. Tudo o que queria era infligir a Malfoy o máximo de dor possível. Sem tempo para puxar a varinha, ele apenas recuou, o punho fechado sobre o pomo, e enterrou com toda a força que pôde no estômago de Malfoy. Harry! Harry! George, não! Ele ouvia as garotas gritando, Malfoy berrando, George xingando, um apito tocando e os urros do público, mas ele não deu atenção a nada, até alguém próximo gritar, impedimenta! E ele ser derrubado de costas no chão por força do feitiço. Não desistiu da tentativa de socar cada centímetro de Malfoy ao alcance de sua mão. O que é que você acha que está fazendo? Berrou Madame Rush. Quando Harry se levantou de um salto, aparentemente fora ela quem o atingira com a azaração de impedimento. A juíza segurava o apito em uma das mãos e a varinha na outra. Largara a vassoura a alguns passos de distância. Malfoy estava dobrado no chão, choramingando e gemendo, o nariz ensanguentado. George exibia um lábio inchado. Fred ainda estava sendo contido à força por 3 artilheiros. E Crabbe dava gargalhadas mais atrás. Nunca vi um comportamento igual. Já para o castelo, os dois. E direto para a sala da diretora de sua casa. Vão, agora! Harry e George saíram do campo ofegantes, sem trocar palavra. Os uivos e as vaias do público foram se tornando mais fracos à medida que se aproximavam do saguão de entrada, onde não ouviam nada, exceto o som dos próprios passos. Harry se deu conta de que alguma coisa ainda se debatia em sua mão direita, cujos nós ele ferira ao bater no queixo de Malfoy. Baixando os olhos, viu as asas de prata do pomo saindo por entre seus dedos, tentando se libertar. Haviam acabado de chegar à porta da sala da professora McGonagall quando ela apareceu marchando pelo corredor atrás deles. Usava o cachecol da Grifinória, mas arrancou-o do pescoço com as mãos trêmulas ao se aproximar com o rosto lívido. Entrem, ordenou furiosa, apontando para a porta. Harry e George obedeceram. Ela deu a volta à escrivaninha e os encarou, tremendo de raiva, atirando o cachecol ao chão. Então, nunca vi uma exibição tão vergonhosa. 2 contra 1, expliquem-se. Malfoy nos provocou, disse Harry formalmente. Provocou vocês? Gritou a professora, batendo na mesa com tanta força que o malato escorregou para um lado e se abriu, enchendo o chão de lagartos de gengibre. Ele tinha acabado de perder, não tinha? Claro que queria provocar vocês. Mas o que pode ter dito para justificar o que vocês dois... Ele insultou os meus pais, vociferou George, e a mãe de Harry. Mas em vez de deixarem Madame Ruth resolver, vocês dois decidiram fazer uma exibição de duelos de trouxas, não foi? Urrou a professora McGonagall. Vocês têm ideia do que... Hein! Harry e George se viraram rápido. Dolores Umbridge estava parada à porta da sala, envolta em uma capa de tweed verde que enfatizava enormemente sua semelhança com um sapo gigante, e sorria daquele jeito horrível, doentio e agourento que Harry aprendera a associar com desgraça iminente. Posso ajudar, professora McGonagall?
Perguntou ela com sua voz meiga, mas venenosa. O sangue afluiu ao rosto de McGonagall. Ajudar? Repetiu num tom de voz controlado. O que é que você quer dizer com ajudar? A professora Umbridge entrou na sala, ainda exibindo seu sorriso doentio. Ora, achei que poderia agradecer um esforço, um reforço de autoridade. Harry não teria se surpreendido de ver faíscas saltarem das narinas da professora McGonagall. Carai, das narinas, nem dos olhos, das narinas já. Pois se enganou, disse ela, voltando as costas a Umbridge. Agora é bom os dois me ouvirem com atenção. Não sei qual foi a provocação que Malfoy fez. Não quero saber se ele ofendeu cada membro das suas famílias. O seu comportamento foi vergonhoso e vou dar a cada um uma semana de detenção. Não olhe assim pra mim, Potter. Você mereceu. E se um dos dois voltar... Hein. A professora McGonagall fechou os olhos como se rezasse pedindo paciência quando tornou a voltar o rosto para a professora Umbridge. Sim. Acho que eles merecem muito mais do que detenções, disse Umbridge, ampliando o sorriso. Os olhos de McGonagall se abriram de repente. Mas, infelizmente, disse, tentando retribuir o sorriso, que fazia parecer que estivesse acometida de tétano. O que conta é o que eu penso, porque eles pertencem à minha casa, Dolores. Não, Minerva, na realidade, disse Umbridge, afetando um sorriso. Acho que você vai descobrir que o que eu penso realmente conta. Vejamos onde está. Cornélia acabou de me enviar, quero dizer... Ela deu uma risadinha fingida enquanto remexia na bolsa. O ministro acabou de me enviar, assim... Puxou um pergaminho que agora começava a desdobrar, pigarreando com exagero antes de começar a lê-lo. Decreto Educacional número 25. Mais um não, explodiu a professora McGonagall. Mais um, respondeu a outra ainda sorriso. Aliás, Minerva, foi você que me fez ver que precisávamos de mais uma emenda. Lembra-se de como você passou por cima da minha cabeça quando eu não quis deixar a equipe de quadribol da Grifinória se reorganizar? Como você levou o caso a Dumbledore, que insistiu que a equipe tivesse permissão de jogar? Então, agora eu não poderia permitir isso. Entrei imediatamente em contato com o ministro e ele concordou comigo que a Alta Inquisidora precisa ter o poder de retirar privilégios de alunos, ou seja, eu, teria menos autoridade que os professores comuns. E você está vendo agora, não está, Minerva, como eu tinha razão em tentar impedir a equipe da Grifinória de se reorganizar? Temperamentos violentos. Em todo caso, eu estava lendo a ementa para você. Doravante, a Alta Inquisidora terá autoridade suprema sobre todas as punições, sanções e cortes de privilégios referentes aos estudantes de Hogwarts. E o poder de alterar tais punições, sanções e cortes de privilégios que tiverem sido ordenados por outros membros do corpo docente. Assinado Cornélio Fudge, Ministro da Magia, Ordem de Merlin, primeira classe, etc, etc. Ela enrolou o pergaminho e tornou a guardá-lo na bolsa, ainda sorrindo. Portanto, eu realmente acho que terei de proibir esses dois de voltarem a jogar quadribol para sempre, disse ela olhando de Harry para George e de volta a McGonagall. Harry sentiu o pomo se debater enlouquecido em sua mão. Nos proibir? Disse ele, sua voz lhe pareceu estranhamente distante. De voltar a jogar para sempre? Potter, acho que uma proibição definitiva deve funcionar. Disse Umbridge, ampliando seu sorriso ao observar o esforço do garoto para compreender o que ela acabara de dizer. O senhor Weasley aqui? E acho que, para ficarmos seguros, o gêmeo deste rapaz também deve ser proibido se os seus companheiros de equipe não o tivessem contido, e sou certa de que teria atacado o jovem Sr. Malfoy também. Quero que suas vassouras sejam confiscadas, naturalmente. E as guardarei em segurança na minha sala para ter certeza de que não desobedecerão à minha proibição. Mas não sou injusta, professora McGonagall, continuou ela voltando-se para a colega que agora olhava para ela de pé e tão imóvel que parecia esculpida em gelo. O resto do time pode continuar jogando. Não vi sinais de violência em nenhum deles. Bom, boa tarde para todos. E com uma expressão satisfeitíssima, Umbridge saiu da sala, deixando atrás de si um silêncio horrorizado. Proibidos! Ressoou a voz de Angelina mais tarde naquela noite da sala comunal. Proibidos! Sem apanhador e sem batedores! Que meleque que nós vamos fazer? Nem parecia que haviam ganhado o jogo. Para todo lado que Harry olhava, haviam rostos desolados e enfurecidos. Os jogadores da equipe estavam largados em volta da lareira, todos menos Rony, que não era visto desde o final da partida. É tão injusto, disse Alina atordoada, quero dizer. E Crabbe? E aquele balaço que ele lançou depois que o apito já tinha tocado? Ela proibiu o Crabbe? Não, respondeu Ginny infeliz. Ela e Hermione estavam sentadas de cada lado de Harry. Crabbe recebeu frases para escrever. Ouvi Montag contar isso às gargalhadas na hora do jantar. E
proibir o Fred quando ele nem fez nada, admirou-se Alicia furiosa, batendo com um punho no joelho. Não é minha culpa se não fiz, disse Fred com uma expressão feroz no rosto. Eu teria quebrado aquele merdinha todo se vocês três não estivessem me segurando. Harry contemplava infeliz a vidraça escura. A neve caía, o pomo que ele apanhara mais cedo voava sem parar pela sala comunal. As pessoas acompanhavam sua trajetória como se estivessem hipnotizadas, e Bichente saltava de uma cadeira para outra tentando apanhá-lo. Vou me deitar, disse Angelina, levantando-se devagar. No final, a gente talvez descubra que tudo isso não passou de um sonho mau. Talvez eu acorde amanhã e descubra que ainda não jogamos. Logo, Alicia e Katia a acompanharam. Fred e George subiram algum tempo depois, fechando a cara para todos por quem passavam. E Gina não se demorou muito mais. Somente Harry e Hermione continuaram ao pé da lareira. Você viu Rony? Perguntou Hermione em voz baixa. Harry balançou a cabeça. Acho que ele está nos evitando. Onde é que você acha que ele... Mas neste momento... Ouviram um rangido. O retrato da mulher gorda girou, e Rony atravessou o buraco do retrato. Estava de fato muito pálido e havia neve em seus cabelos. Quando viu Harry e Hermione, ele parou de chofre. Onde você esteve? Perguntou Hermione ansiosa, se erguendo. Andando, murmurou. Ele ainda usava o uniforme de quadribol. Você parece enregelado, disse Hermione. Vem sentar aqui com a gente. Rony foi até a lareira e se largou na poltrona mais distante de Harry sem olhá-lo. O pomo roubado sobrevoava suas cabeças. Sinto muito, murmurou ele, olhando para os pés. Pelo quê? Perguntou Harry. Por pensar que sabia jogar quadribol. Vou pedir demissão logo de manhã. Se você pedir demissão, disse Harry irritado, só sobrarão 3 jogadores na equipe. E quando Rony o olhou intrigado, ele informou. Fui proibido de jogar definitivamente. Fred e George também. Quê? Gritou Rony. Hermione contou-lhe a história toda. Harry não suportaria repeti-la. Quando terminou, Rony pareceu mais agoniado que nunca. Tudo isso foi culpa minha. Você não me fez bater em Malfoy, respondeu Harry zangado. Se eu não fosse tão ruim em quadribol, não tem nada a ver. Foi aquela música que me deixou nervoso. Teria deixado qualquer um nervoso. Hermione se levantou e foi até a janela para se afastar da discussão. Olhar os flocos de neve caírem em rodopios contra a vidraça. Olha aqui, para com isso, tá? Explodiu Harry. Já tá bem ruim sem você se culpar por tudo. Rony se calou, mas ficou sentado olhando infeliz para a barra molhada das vestes. Passado algum tempo, disse sem graça. Nunca me senti tão mal na vida. Entre para o nosso clube, respondeu Harry com amargura. Bom, disse Hermione, a voz ligeiramente trêmula. Sei de uma coisa que pode animar os dois. Ah, é? Disse Harry incrédulo. É, respondeu ela se afastando da janela escuríssima, salpicada de flocos. Um grande sorriso a iluminar seu rosto. Hagrid voltou. E assim, pessoal, terminou mais um capítulo, para deixar a gente assim, ó, pulo da vida, né? Só no ódio, só na base do ódio, só. A base da vontade de pegar a Umbridge, assim, ó, pelo pescoço e chacoalhar, assim, ó. Mas então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da leitura, espero que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, assistam até o final, comentem aqui embaixo pra falar o que vocês acharam, ou sei lá, só pra conversar, vamos papear, vamos falar. E é isso, pessoal, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!